Muito bem. Uma coisa também que é legal de mostrar, porque muda e não muda o jeito de trabalhar, mas é legal trabalhar do jeito certo, né? Do que eu tô falando? Eu tô falando dos keymaps, né? Da gente configurar tanto o nosso software quanto as nossas ferramentas para trabalhar de uma maneira mais confortável dentro do Blender. Vocês podem reparar que eu tenho uma screen aqui, né? Eu tenho uma tablet que na verdade é um monitor gráfico que eu posso trabalhar com uma caneta. A gente tem, claro, teclado e mouse, que eu estava utilizando aqui também. E nós temos também as nossas tabletzinhas, que não são telas, mas que a gente trabalha do mesmo jeito com uma caneta. Independente desses dois modelos, eu vou mostrar como configurar, pelo menos assim, na minha experiência e até pegando referências de outras pessoas que fazem a mesma configuração, para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível, da maneira mais confortável possível. Então, independente se vocês utilizarem uma tablet mais padrão, né, ou as telas, é importante configurar a caneta de um jeito que facilite para a gente trabalhar dentro do Blender. E para quem tem, não se esqueçam que no software desses dispositivos a gente sempre tem como configurar, fazer uma configuração diferente por software. Então, digamos que eu trabalho no Photoshop com, sei lá, com um clique de um jeito. Eu quero trabalhar no Blender com um clique de outro jeito, eu posso ir lá e configurar diferente para os dois programas, e quando eu fizer o switch, né, quando eu abrir um, quando eu abrir o outro, quando eu estiver mudando a janela, ele faz isso automático, tá? Então o sistema de gestão desses dispositivos já faz isso por padrão, é só ir lá e habilitar. Então, deixa eu mostrar primeiro uma coisinha aqui que eu falei lá no começo, mas que eu acabei não mostrando. Aqui em Edit, em Preference, já tô aqui, em Keymap, ó. Keymap, ele vai aparecer para quando vocês instalarem o Blender pela primeira vez ou quando instalar uma atualização nova, ele mostra uma telinha parecida, na verdade é um pedacinho só dessa tela aqui, nos deixando aqui, né, livres para decidir o que a gente quer fazer com os botões. Então, por exemplo, eu trabalho com o clique direito como selecionador, existe a palavra? Como o botão de seleção. E eu aconselho, para quem é usuário novo no Blender, eu aconselho até utilizar o left, né, usar o esquerdo, o clique normal, quem já está acostumado, não vai dar bug na cabeça de vocês. Eu, como sou velho e trabalho com Blender há mais de 10 anos, eu já me acostumei com o clique direito e para mim, agora, para voltar é impossível. Tá? Spacebar Action, nossa barra de espaço do teclado. Eu posso utilizar ela para o modo play da timeline, ou seja, se eu estou trabalhando com mais animações, se eu sou um animador, eu trabalho mais com animações, eu dou um space e ele dá o play na animação. Eu não aconselho, tá? Dá muita bagunça isso aqui. Eu posso trabalhar também com o modo tool, ele abre um painel no meio da nossa tela com algumas configurações. Pode ser útil para vocês, tá? Mas eu também, por uma questão de já utilizar o Blender há muito tempo, inicialmente isso era o botão de Search. Então vocês já repararam que quando eu estou trabalhando aqui, se eu quero adicionar um cubo, eu dou um Tab e escrevo Add Cube. E daí eu consigo adicionar um cubo, tá? Isso serve para qualquer tela. Então acaba sendo para mim muito útil utilizar o botão de espaço para o search, e daí eu vou lá e busco as coisas, tá? Funciona em qualquer janela. Então, eu configuro meu Blender assim. Aqui embaixo, no 3D View, eu não mudo. Esses aqui são os padrões, tá? O modo de navegação, o modo do botão do meio do mouse, né? E o modo relativo ou absoluto de navegação, eu não mudo. Eu prefiro não mudar, porque eu já tentei utilizar os outros modos e são bem esquisitos, tá? Pra mim não funciona muito bem. Então, começamos por aí. A partir do momento que vocês tinham a configuração e mudaram, vocês podem clicar aqui embaixo e dar um Save Preference, para vocês terem certeza que o que está aqui vai ficar para todas as versões que vocês aprenderem do software, ou para todos os projetos também, não só para esse projeto aqui. Tranquilo? Tranquilo. Eu vou abrir aqui o software da minha mesa, tá? Aliás, se alguém tem dúvida quanto à mesa, hoje em dia a gente tem muitas mesas e tablets disponíveis no mercado. Eu tenho essa minha tablet aqui, é uma Wacom Pro, e ela é maravilhosa, tá? Mas eu já tive a Bambu, que é uma bem antiga que nem existe mais. Eu já tive a Intuos também, a pequenininha, que é muito boa. Qualquer uma delas vai servir muito bem, tá? Porque isso depende do valor. Essas um pouco mais, assim, não tão comuns, elas são um pouco caras, então
É um investimento que vocês têm que ver se vale a pena para vocês, mas eu garanto que qualquer uma delas, mesmo as de entrada, funcionam muito, muito, muito bem. Qual é a vantagem de usar a caneta, para quem não conhece? Quando vocês têm trabalho de pintura ou de escultura, o trabalho acaba saindo muito melhor porque a gente tem mais motricidade, né? A gente tem a motricidade fina de conseguir fazer um desenho muito, muito delicado, na maioria das vezes. Então é legal, não é necessário para modelagem, embora eu utilize para modelagem também, porque eu gosto, eu sinto mais conforto, mas não é necessário. Eu acho que, assim, necessário é para trabalhar com escultura e com pintura digital. O resto não precisa. Modelagem, animação, modelagem orgânica ou não, animação, trabalhar com rigging, os nodes, nada disso precisa, nada disso é necessário. Só para pintura digital, tanto se for no Blender, Photoshop, enfim, ou escultura, ZBrush, tipo de coisa, ou Blender também, tá? Qual é a configuração que eu faço? Aqui nas minhas configurações da caneta, aqui, eu comecei falando da minha Wacom, né? Eu tive 3 modelos de Wacom, esse é meu terceiro modelo de tablet da Wacom, maravilhoso, qualquer uma delas eu super aconselho. E essa tela aqui é da Huion, acho que fala assim, Huion, que eu comprei recentemente, faz um pouco mais de um ano, e é muito maravilhoso mesmo. E eu conheço pessoas que compraram as tablets da Huion e também não se arrependem. Eu já utilizei, elas são muito boas também. Existe o modelo da Xpen, se eu não me engano, que são muito boas, eu já utilizei também, embora não tenha elas, mas um amigo comprou e eu testei. E, enfim, então a gente tem a felicidade de ter mais, né, ter mais modelos disponíveis no mercado e todas elas com qualidade, tá? Inclusive essas 3 que eu falei tem como comprar direto no Brasil. Eles têm tem pelo site, né, .com.br deles, tem como comprar com segurança, com nota, garantia, tudo direitinho. Super aconselho para quem pode investir ou para quem quer investir nesse tipo de equipamento, tá? Todas elas têm o seu driver, então vocês vão instalar o driver, às vezes vem junto ou tem que baixar, porque é o softwarezinho de gestão onde a gente faz onde a gente calibra a caneta, a mesa, a tela, enfim, e faz esses presets, essas configurações que eu acabei falando referente ao software. Então, falando especificamente dos botões, tá? Todas as canetas vêm com a ponta da caneta é um botão e todas as canetas vêm com 2 botões aqui na lateral, independente da marca. Isso é um padrão da indústria, tá? O que eu faço? O botão de baixo que eu digo é o mais perto da ponta da caneta. O botão de baixo vai ser o meu clique do scroll, e o botão de cima vai ser o meu clique direito. Por quê? Porque o meu clique padrão do mouse é a caneta encostando na tela ou na tablet. O clique do meu scroll e o clique direito. Aqui eu estou mostrando na tela direitinho, né? Como que eu faço, independente se for também essas tablets, eu faço a mesma configuração. Por quê? Porque quando eu estou aqui no Blender, eu posso clicar e selecionar, certo? Quando eu encosto na tela. Ou eu posso clicar com o botão direito, né? Porque eu utilizo o botão direito para poder selecionar. Ou fazer algum outro tipo de trabalho, dependendo do software a gente precisa. Ou assim, clicar com o botão direito, sei lá, em algum lugar aqui e escolher alguma coisa, tá? E o clique do scroll, o clique do meio que chama, porque daí eu posso com a própria caneta rotacionar a minha área de trabalho, a minha viewport. Então, se eu seguro o Shift e clico com o botãozinho que é referente ao meu scroll, eu consigo fazer o movimento de pan. Se eu clico só com o scroll, eu rotaciono, posso selecionar, posso fazer todo o meu trabalho direitinho. Selecionei, apertei o G, movimento, apertei o S. Então a gente consegue trabalhar de uma maneira muito fluida, independente se estiver utilizando o mouse ou o teclado, tá? É um brinquedinho que eu considero muito maravilhoso, tá? Eu sinto muito mais confortável para trabalhar com a caneta do que com o mouse, embora eu utilize mouse também. Mas independente de qualquer uma das duas, vocês vão acabar trabalhando com o teclado também, porque a quantidade de atalhos que tem no teclado não se compara, mesmo a minha que tem 8 botões aqui na lateral, eu não consigo fazer todos os atalhos que eu preciso só aqui. Então a gente vai precisar trabalhar com o teclado também. Essas mesas também tem botões aqui na lateral, ó. A gente pode configurar para servir como botões de atalho, ou botões do próprio teclado, mas
no geral, a gente também não vai ter tantos atalhos disponíveis quanto a gente tem no teclado, ou combinações de atalhos também, que é o que acontece na maioria das vezes, principalmente no Blender, que é um software que trabalha com atalhos, certo? Essas são as configurações. Com relação ao mouse e teclado, não tem muito o que fazer, porque os botões padrões do Blender eu já estou tão acostumado, e mesmo eles mudando ao longo do tempo, eu não senti necessidade de alternar, tirando o clique direito que eu ainda continuo utilizando. E o Space, né, que eu uso como botão de search, que eu falei lá no início desse vídeo. Algumas configurações muito, muito, muito particulares eu mostro mais pra frente, porque nem tem sentido mostrar agora, mas não são muitos, são poucas coisas. Então eu acho que é isso com relação a atalhos, configuração de equipamento, esse tipo de coisa, tá? Calibrem bem seus equipamentos, se vocês tiverem tablet ou tela. Inclusive, deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Deixa eu abrir de novo, da Ruion. Por exemplo, aqui na minha área de trabalho, configurem sempre a área de trabalho como área total. Eu, por exemplo, eu tenho a minha tela e eu tenho um monitor aqui na minha frente. Vocês têm que saber lidar com isso, porque, por exemplo, eu não quero que o meu display tente fazer a leitura no meu monitor, porque não vai funcionar, não tem como encostar a caneta no meu monitor. E mesmo para quem utiliza essas tablets que não são telas, é legal que vocês tenham uma dimensão de que quanto mais larga a área de trabalho de vocês, ou seja, eu tenho 2 monitores, e eu vou fazer com que a tablet leia os 2 monitores. O tamanho que vocês têm aqui, ele vai acabar sendo cropado para que vocês consigam atender os 2 monitores. Então não é tão interessante assim. O que eu faço normalmente? Eu utilizo a tablet ou a tela para um monitor só. A tela, obviamente, porque é a tela, mas mesmo quando eu utilizo essa tablet aqui, ou eu estou utilizando no laptop, ou eu estou com ela vinculada no meu monitor principal, e não na minha tela touch. Então, assim, são configurações que vocês vão... Para quem for comprar esse equipamento de primeira, pode parecer estranho, mas é bem legal, é bem fácil de se acostumar, tá? E eu acho que é isso. Falei até um pouco mais sobre equipamento que sobre o Blender, mas é legal porque, como eu vou acabar utilizando, é legal que vocês entendam. Às vezes as pessoas compram o equipamento e acham que ele não funciona bem, ou acham que o software não suporta bem, mas é tudo uma questão de adaptabilidade. Configurar direitinho, calibrar direitinho e saber como utilizar da melhor maneira possível, certo?